E assim, eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui, mas né, só para completar o raciocínio. Todo movimento nacionalista, ele é exclusivista. Claro. Por quê? Porque Ele não é universal, É. certo? Ele é nacional. Claro. Qual é o oposto de universal? É o nacional. Sim. O universal é tudo. O particular é só um grupo. O movimento nacionalista brasileiro, ele não é universal. Não. Ele é excludente, correto? Claro, claro. Porque ele é o movimento nacionalista dos brasileiros. Ele não é o movimento nacionalista dos argentinos. E nem dos franceses. E o movimento nacionalista americano, ele é americano, não é mexicano, e nem canadense, e assim por diante. Então, todos os povos têm movimentos nacionalistas. Que tratam dos seus interesses. Os seus interesses de ter a sua terra e serem soberanos na sua terra. Esse é o objetivo de todos os povos. Todos querem isso. Então, se você vira e fala assim, este povo não tem o direito a isso, enfaticamente, obsessivamente, focado e dedicado a isso não é uma coisa normal. Ainda mais dado o contexto. Que o Holocausto acontece porque o povo não tem uma terra dele. Está numa terra, num outro lugar que ele migrou e está vivendo. Então eles precisam ter a terra deles. E aí as pessoas usaram e usam o antissionismo como uma desculpa para exercer o seu antissemitismo. E isso tem a ver com essa ideologia que a União Soviética se junta com o islamismo. Óbvio que o movimento islâmico, o que ele quer? Tirar Israel dali. Não só isso. É extermínio, né? Sim. Não só dos judeus. Eventualmente eles também querem exterminar o Ocidente e os cristãos. Não todo mundo, claro, mas tipo, ou os você grupos... se converte... então é um projeto maior. E tudo bem. E a esquerda decidiu abraçar isso. No final das contas, eles têm poucas coisas em comum. Pois é. Esses dois grupos. É só o pensamento de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Em um assunto só. Em um assunto. Porque em todos os outros eles vão divergir. E a loucura é que uma hora essa aliança rompe e quem é que provavelmente vai ser massacrado? É a própria esquerda. Isso, é a esquerda. São os wokes e não os islamistas. Assim como aconteceu em 7 de outubro com os kibbutz, que eram mais à esquerda do que à direita e foram mortos do mesmo jeito, lá pelos terroristas. Né? Porque essa não é uma diferença importante para ele. Hoje, esses islamistas radicais que pregam isso, eles estão lá aprisionando, escravizando, violentando as mulheres no Afeganistão, nos países deles. Quando eles puderem, eles vão fazer isso em todos os outros lugares. Claro. Então, assim, basicamente, e isso era a pergunta que foi feita, por que o Biden se afastou de Israel? Eu expliquei que ele não se afastou, mas ele tinha uma base política e eleitoral dos democratas. Óbvio, nós vivemos um período de radicalização e polarização. Então, a esquerda se torna muito mais radical e a direita também. Então, o que aconteceu? O Biden teve que ceder alguns espaços para essa parcela do eleitorado democrata que se torna muito mais radical e que dá as mãos com o movimento político fundamentalista islâmico. E aí ele é mais restrito. O Trump não tem esse problema. Mas isso não quer dizer que dentro do movimento MAGA do Trump não existam os radicais da direita que também deram a mão para outros grupos para manifestar o seu antissemitismo. Sim. E esses caras são conhecidos como Nick Fuentes, Candace Owen, Steve Bannon e uma série deles. São figuras do movimento MAGA, muito mais à direita, extremamente radicais, que também são antissemitas. Então a resposta era mais ou menos essa. Certo. Manda, Bigoda. O Marcos mandou assim: acredita que o ataque dos Estados Unidos tem o objetivo de abafar o caso do Epstein?
É a grande pergunta. Eu não sei, tipo, o caso do Epstein é tão antigo, né? Tão, assim, ele tá no ar há tanto tempo. Eu não acho que uma guerra de curta duração vai abafar esse caso. Depois as atenções voltam de novo aos Isso, vai vir arquivos. uma nova investigação, basta uma nova notícia cair no jornal, É. todo mundo começar a falar. Isso daqui não é uma guerra do Iraque. As pessoas não entenderam. Vocês ainda estão batendo nessa tecla. É. Não é guerra do Iraque. É o novo Iraque, né? Esse daqui é um negócio minúsculo, vai durar pouco tempo, entendeu? Não corre o risco. Não tem nada a ver. O Iraque... Até Os porque americanos Estados Unidos mandaram aprenderam. dois porta-aviões para essa guerra. Tá. 2. Na guerra do Iraque, eles mandaram 5. E mandaram mais de 120 mil soldados para entrar no país. Não tem soldados para entrar no país, não tem forças terrestres prontas para entrar, e o Trump não vai fazer isso. É uma guerra curta, é uma operação militar curta. E eu não sei, eu não acho que isso vai acabar com a história do Epstein. Acho que é uma distração momentânea. Então o que ele ganha com uma distração momentânea? Só um respiro, né? Se for. Sim, mas não acho que é suficiente, assim. Economicamente, o que os Estados Unidos pode ganhar com essa queda de regime? Ele pode trazer o Irã para longe do eixo das ditaduras. E o preço do petróleo também abaixar ou não tem nada a ver? Pode abaixar se o Irã vir a produzir mais e se tornar um lugar estável, que é a mesma coisa da Venezuela. Estamos longe disso acontecer. Mas o preço do petróleo está muito baixo. Porque existe uma oferta Muito grande. imensa, muito maior do que o consumo. Ah, tá. E essa oferta é imensa porque nós temos muita gente fabricando. Nós temos muitas descobertas. Os Estados Unidos se tornou autossuficiente em petróleo, com a descoberta do shale, do xisto. O Brasil está produzindo cada vez mais. A Guiana descobriu um monte de petróleo e não produzia nada. Hoje já produz pouco mais de 1 milhão de barris. Pô. É uma grande sensação, é um boom do petróleo. O mundo inteiro está produzindo mais. Antigamente estava muito na mão do Oriente Médio, né? E isso acabou. E além disso, normalmente, né, a OPEP, que é um cartel, eles combinavam a produção De valor. e o preço. E eles não estão fazendo isso. Eles estão produzindo mais. Você fala, pô, mas se já tem tanta oferta e você produz mais, né? Você oferta mais Cai o ainda, preço. o preço vai cair mais ainda. Não faz sentido eles fazerem isso. Mas eles estão fazendo, porque eles estão apostando no quê? Eles estão imaginando que eles vão conquistar o mercado. Então eu produzo mais e quero vender para você, para ele, para o outro. Falo, para de comprar da Arábia Saudita, eu tenho condição de te entregar mais. Entendi. E esperando que num momento lá na frente o preço vá subir. Mas eles estão tentando crescer o tamanho dos seus mercados. Então tem uma competição entre os produtores para produzir mais, para abocanhar mais mercado. Isso está custando dinheiro para eles. Entendi. Fazia tempo que a geopolítica não tinha um efeito direto no petróleo. É que essa guerra, ela tá no olho do furacão. 1/5 do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Não só o petróleo, como fertilizantes, como gás natural, como um monte de coisas. Então, o impacto em tudo vai ser grande. imenso. E aí o petróleo tem um impacto direto na inflação. Porque tudo que a gente usa precisa do petróleo. Claro. É o plástico, é todos os equipamentos, é todas as coisas. Eu vou pedir pro Bigoda colocar um mapa e pra gente ir vendo país por país o papel dele nessa guerra. Vamos começar com o Egito. O Egito não se mete muito. Qual é a posição do Egito atual? É um país quebrado, é um país que tem crises internas e não tem tempo para cuidar da política externa? É isso? O que está acontecendo? Olha, o Egito tem um monte de problema econômico, um monte de dificuldade, né? Passou por vários golpes e tal, contragolpes. Tá tentando se reerguer, não é... Ele tá um pouco de fora dessa confusão Ele é toda. aliado de quem? Dos Estados Unidos. Assumidamente. Assumidamente. Os Estados Unidos dá dinheiro pro Egito, pro exército do Egito. Tá. E é aliado de Israel também.
E é aliado hoje da Arábia Saudita bastante também. Tem uma relação bem boa. E a Arábia Saudita? A Arábia Saudita está num projeto de transição econômica, querendo se tornar um país do Golfo, um Emirados, enfim, diversificar a sua economia, atrair muitos turistas, muitos outros negócios, se tornar um hub logístico também, um hub imobiliário, um centro financeiro, essas megas construções que eles estão fazendo. Está se abrindo aos poucos, tentando se modernizar, né? O Mohammed bin Salman, que é o monarca, ele está querendo modernizar o país. E a Arábia Saudita, a grande expectativa dela, né, nesse jogo geopolítico mais recente, era que ela migrasse para o Acordo de Abraão. Sim. Que é fazer um acordo com Israel. Antes dos ataques do Hamas. A gente estava próximo de ter esse acordo, e aí veio os ataques do Hamas e acabou o acordo. Esse acordo era para quê? Para facilitar? Para normalizar as relações entre Israel e os países árabes. Tá. E aí o Acordo de Abraão, os acordos, eles têm vários países árabes, mas não tem a Arábia Saudita, que é o principal. E todo mundo estava esperando que isso ia acontecer agora. E não parece que vai acontecer. Não estamos tendo sinais de que isso vai acontecer. Então a Arábia Saudita, ela está indo num caminho diferente. E com esse enfraquecimento do Irã, na verdade o que a gente está assistindo é um surgimento de um novo Oriente Médio. Com novas coalizões, novos grupos, novos países ali brigando ou disputando por influência. Mas não uma queda, uma mudança de regime, por exemplo, eleições democráticas na Arábia Saudita. Isso não. Vai continuar. Não. E hoje ninguém mais acredita que isso seja o caminho. Tá. Porque as monarquias absolutistas, né, da região, tipo Jordânia, Arábia Saudita, os Emirados, Catar, são mais estáveis do que os Egitos, Síria, os outros. Que são eleições... que não são eleições, são ditaduras militares, seculares. Só que elas tiveram revoluções. A gente teve revolução no Egito, teve revolução e guerra civil na Síria, e os outros países, as monarquias absolutistas, elas ficaram seguras. O tumulto não tomou conta delas. Então, hoje, quem está de fora olha com muito mais clareza. Não vale a pena, talvez, mudar esses regimes. Porque não tem cultura política para ter democracia. Então, é melhor que tenha uma ordem benéfica do que uma desordem caótica. Entendi. Turquia. A Turquia, ela está despontando como um país que quer ser o líder do Oriente Médio. Ah, é? Porque quem que queria ser? Era o Irã. E o Irã é o Império Persa, tem um histórico. Quais são os 3 maiores países? Turquia, Irã e Egito. O Egito é uma civilização que está adormecida, decadente. A Pérsia estava fortalecendo, crescendo, de um jeito torto e errado, mas estava ficando forte. E agora está enfraquecendo de novo. E aí sobra para a Turquia ocupar esse espaço que não é de hoje que ela quer, que é a civilização otomana, o Império Otomano. Então, os turcos querem ter um papel mais forte na região. Eles estão influenciando demais o que acontece na Síria, eles estão influenciando o que acontece ali na África. Etiópia, Somália, a Turquia está presente. Está próximo da Ucrânia e da Rússia, lá em cima. Isso. A Turquia é um grande elo de conexão entre o Ocidente e o Oriente, uma ponte terrestre que junta os dois lados. E a Turquia também está mais próxima da Arábia Saudita. E está cada vez mais contra Israel. Contra Israel? Isso. Mas assim, explicitamente, agressivamente, é um país posicionado hostil a Israel. Então você tem de um lado... Mas não tem o perigo de uma teocracia lá. Não, mas já é um regime bem mais religioso.
desde que o Erdogan chegou no poder, ele resgatou essa identidade religiosa islâmica. Turquia se desenvolveu, cresceu, se modernizou porque o Atatürk fez questão de tirar a religião da equação. Falou, não vai ter religião aqui, nós vamos ser seculares. E por isso que a Turquia queria estar próximo do Ocidente, da União Europeia. Mas aí a chegada do Erdogan no poder é um movimento contrário a isso. Ele resgata uma identidade religiosa. E ele flerta com as paixões e com esse aspecto da religião. E então a Turquia está se aproximando da Arábia Saudita, estão se aproximando, estão também próximos do Paquistão. Então, de um lado você tem Paquistão, Arábia Saudita e Turquia, que estão brigando por controles ou influências em países menores, tipo Síria, tipo Iêmen, tipo Etiópia não é menor, mas Sudão do Sul, Etiópia, Somália, todos ali ao lado. Do outro lado, qual que é a aliança que está surgindo? Israel, Grécia, que é muito rival da Turquia. Eles têm uma hostilidade, uma animosidade, os dois lados imensa. Histórica. E aí Israel, a Grécia está ficando do lado de Israel. Você tem os Emirados do lado de Israel, porque eles estão brigando demais com a Arábia Saudita. Acharam ou perceberam que eles querem ter posição própria, não querem só fazer o que a Arábia Saudita manda. Eles assinaram o Acordo de Abraão, a Arábia Saudita acha que eles estão próximos demais de Israel, tem toda uma discussão ali. E Índia. Nossa. A Índia está vindo para o Oriente Médio um dia antes de começar a guerra. O Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, estava em Israel, falando no Knesset, né, que é o parlamento. E ele estava lá, e o Modi é o primeiro líder indiano a visitar o território de Israel. A gente tem que lembrar que a Índia tem mais de 10% da sua população de muçulmanos. E é uma grande, e tem como grande rival e inimigo o Paquistão, que é o único país islâmico que tem a bomba atômica. E a Índia visita então Israel, passa a reconhecer Israel e se aproximando de Israel na administração, no governo do Modi. E aí quando tem o 7 de outubro, a Índia solidariza demais, ela se identifica com a história, porque o Paquistão usa essa estratégia de terrorismo, ataques terroristas contra a Índia. Então a Índia começa a tomar mais lado. E agora ela está percebendo, né, que tem Paquistão e tal, e ela está se aproximando de Israel. Israel hoje é o terceiro maior fornecedor de armas para a Índia. Primeiro a Rússia, depois a França, depois Israel. E o maior cliente de Israel é a Índia. Então, os laços estão crescendo. E óbvio que a Índia é muito importante nessa estratégia toda, porque ela está na saída ali do Golfo Pérsico, né? Do Estreito de Hormuz. E é um lugar importante. A Índia depende também dessa energia que vem do Oriente Médio. Ela quer estar presente, quer ter um papel. Tem algum elemento com a China, a Índia? O quê? A China com quem? Com a Índia. Sim, são rivais, inimigos. Inimigos, não tem um... Não tem relação, não são inimigos, mas já travaram guerras recentes. A última delas foi na pandemia. Disputam, tem território que eles estão disputando que não foi solucionado. A Índia reivindica, diz que é dela. A China está ocupando esses territórios. Tem a questão do Tibete, do Dalai Lama. A China acha que a Índia quer usar isso como uma forma de influenciar o que acontece lá dentro. Então tem uma rivalidade muito grande entre a Índia e a China, e a Índia precisa começar, né, a participar de outras coisas. Ela está participando ali, agora está mais próxima de Israel e do Oriente Médio. E isso é importante, porque é a maior população do mundo. Então a Índia